Imagina que você é um cara que acordou com roupa de jogador de basquete, de repente em um mundo onde existem 3 zonas e você possui a missão sagrada de purificar todas essas 3 zonas que estão repletas de fantasmas e criaturas um pouco bizarras que vão assolar a sua aventura durante toda a gameplay. Então você, com a ajuda de um gato medonho, um vendedor mascarado estranho que quebra a quarta parede e alguns outros personagens que vão aparecer ao longo da história, sai em busca de respostas da sua aventura, do que você tá fazendo e de qual é o seu verdadeiro objetivo dentro daquele mundo bizarro. É dele que nós vamos falar hoje. Nós vamos fazer a grande teoria suprema de Off, um game estranho, um game incrível. Depois da vinheta, como todo dia a gente faz, né? Opa, e aí, internet, tudo bom? Eu sou o Link, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de teoria suprema no canal, a primeira desde Sally Face. Pois é, não é mesmo? Os tempos mudam e hoje nós vamos fazer a teoria suprema de Off. É claro, se você ainda não assistiu Off, meu Deus do céu, o que você tá fazendo aqui? Assiste agora. O game é gratuito e tá disponível aí na descrição. Inclusive a série do game, a playlist completa dele jogada em live com vocês, também tá aí na descrição. Foram 9 horas de experiência incrível de gameplay. Então caso você queira dar uma conferida, não esquece de pegar aí na descrição. E antes de começar o vídeo, é claro, lembrando pra vocês a miniatura do vídeo, como sempre foi feita pela Tiffany lá da página do Instagram, também tá aí na descrição. Então passa lá pra dar um apoio pra ela, porque ela ajuda bastante aqui todas as miniaturas do canal. Todas mesmo ela ajuda. Então sem mais enrolas, vamos falar de Off, que é o que interessa. Off é um game indie feito em RPG Maker, naquele estilo mais simples do possível, criado por um desenhista e escritor de quadrinhos britânico. O jogo tá começando a fazer sucesso muito depois da época do seu lançamento, e fez sucesso muito depois da época do seu lançamento, devido à sua história macabra, o tanto de coisa bizarra que acontece dentro do jogo, coisas sem explicação, e a grande e inúmera falta de teorias que o público tem. Aparentemente a gente não tem nenhuma teoria brasileira. Então, assim como o Sally Face, o pai aqui vai ser o primeiro a trazer a teoriazinha pra vocês. Então, vamos lá, dando primeiro um resuminho ali na história do game pra gente poder ter um contexto pra entrar na teoria. Tudo bem, ok, o jogo tem um começo extremamente normal e parece que vai ser uma experiência totalmente padrão de RPG Maker. A gente começa o game na Zona Zero, que é meio que um tutorial de puzzles, onde a gente começa jogando com o nosso personagem, o Batedor, que é esse cara aí que tem roupa de jogador de basquete, e nós vamos jogar com ele durante todo o game. Ele já começa desde o início dizendo que a missão dele é purificar o mundo, ele deve destruir todos os fantasmas do mundo. E a gente começa nessa parte de tutorial, onde nós conhecemos o juiz, que diz que vai dar uma ajudinha pra gente, que é esse gato aí meio esquisito, né, só um pouco estranho. E tendo passado essa parte do tutorial, vamos entender que o jogo é repleto de 4 zonas diferentes, sendo elas 3 zonas comuns e uma delas sendo a zona final, que é o quarto, que é referente à história do game e a nossa teoria principalmente, mas as outras 3 áreas do game são as outras primeiras, onde nós vamos primeiro. E ok, a gente vai entrar nessa primeira área e a partir daqui vai ter meio que um padrão que vai também se repetir nas próximas 2 áreas. A gente vai entrar na área onde a gente vai encontrar diversos desses carinhas, que eu vou chamar eles de carinhas porque eu acho bem mais fofinho assim, eles são muito bonitinhos. Quando você encontrar esses carinhas, você vai descobrir que eles estão trabalhando em alguma parte do mundo pra fazer com que o mundo funcione direito. Você vai encontrar pouquíssimos humanos de verdade no decorrer do game e obviamente a área vai estar repleta de fantasmas. Sendo assim, nós como o Better vamos purificar a área como o maravilhoso pastor que o Better é pra expulsar fantasma. Vamos destruir todos os fantasmas da área e ir atrás do suposto guardião da área, que seria aquele que tá ordenando os fantasmas a destruir tudo, o que significa que matando o guardião da zona 1, nós, entre aspas, purificaríamos a zona 1, então vamos pra zona 2, depois pra zona 3 e por aí vai. O jogo mantém esse padrão interessante durante as áreas, sendo que cada área tem uma corzinha diferente ali pra poder diferenciar bem legalzinho. Fora isso, nós também temos algumas coisas interessantes, como em cada área nós vamos ter 1 ou 2 elementos do game apresentados dentro da história. Elementos que fazem com que o mundo do universo do jogo de Off funcione perfeitamente. Esses elementos têm toda uma explicação teórica e científica muito bonitinha, mas todos eles acabam também tendo um resumo de somente uma frase, falando o porquê eles existem e o porquê eles precisam existir. Na primeira área, por exemplo, nós temos a fumaça, onde nós temos o resumo de sem fumaça, as pessoas não teriam o que respirar. Na área 2, sem metal, as pessoas não teriam onde pisar. Ainda na área 2 temos a carne, sem carne as pessoas não teriam o que comer. E na terceira área nós temos o açúcar, que é o elemento mais importante da nossa teoria, que tem a frase
sem açúcar. As pessoas não poderiam suportar essa realidade. Vixe, tenso. E ok, aparentemente as coisas parecem estar correndo bem, né? A gente chega na metade do game aí, matamos ali 1 ou 2 guardiões, estamos purificando todas as áreas, tá indo tudo bem, até que a gente começa a perceber como jogadores que, obviamente, tem alguma coisa de errado nisso aqui. Não é só isso que tá acontecendo, não é possível. Conforme o game avança, a gente vai tendo cada vez menos respostas, na verdade, sobre o que a gente quer respondido de verdade. Então, é claro, como jogadores comuns, a gente começa a se questionar sobre alguma coisa. Como, por exemplo, por que o Better quer purificar o mundo? Quem mandou ele fazer isso? Por que essa é a missão sagrada dele? A gente tá fazendo exatamente a purificação do mundo? Porque meio que não parece, conforme a gente avança no jogo. A gente vai percebendo algumas atitudes um pouco estranhas por parte do Better, ou do Batedor, se você for traduzir o nome dele. Ele é insensível, estranho, misterioso, fala muito pouco, e diferente de qualquer outro personagem de jogo de RPG Maker, até mesmo com a Frisk, que é a personagem de Undertale, você sente que ela tem muito mais docilidade do que o próprio Batedor dentro da história do jogo. Ele quebra regras, ele é extremamente insensível, e você sente que você tá jogando com um vilão durante toda a gameplay, ao invés de você sentir que você tá jogando com um herói, entre aspas. E em cada momento que você passa pelo jogo, isso só escala, desde o momento que ele desobedece algumas regrinhas básicas, como não pode entrar aqui, ele vai lá e entra, não pode pegar isso porque é importante, ele vai lá e pega, até momentos onde a gente avança muito pra frente no game e a gente luta com o segundo guardião do jogo, esse que tá possuindo um gato chamado Valerie, que seria irmão do juiz, o juiz que a gente sabe que é nosso amigo e é nosso guia durante todo o jogo. E ao invés de tentar achar alguma solução pro que tá acontecendo, o Batedor ele enfrenta o Japhet, que é o guardião da segunda zona, e ele mata o Japhet, matando o Valerie junto, matando o irmão do juiz, que é nosso amigo. Esse é o primeiro ponto do game onde a gente se questiona sobre o fato de esse cara é um herói mesmo, e a gente vai descobrindo mais pra frente que isso passa longe de ser uma verdade, principalmente quando a gente passa da outra zona. Antes que eu me esqueça, uma outra introdução que também é importante são os guardiões das 3 zonas que vão aparecer. Eles também são importantes pra nossa teoria, então lembre-se bem, o guardião da primeira zona se chama Dedan, e é esse cara que tem os dentes gigantescos. O guardião da segunda zona se chama Japhet, e é esse pássaro gigante que possui o gato. E o guardião da terceira zona se chama Enoch, e é esse cara com roupa social bem grande e gordão. Os 3 vão ser bem importantes pra nossa teoria, então guarda bem o nome deles, porque a gente vai falar deles daqui a pouco. E ok, nós também passamos pra terceira zona, onde mantemos a mesma rotina de sempre, menos, é claro, pela parte final, da batalha final contra o chefe, onde o Enoch é muito mais aberto em explicar pra gente coisas sobre, por exemplo, quando nós matamos um guardião, nós também condenamos aquela zona inteira à morte, incluindo também os fantasmas, porém incluindo também as pessoas normais que moram naquela zona, o que, caso você não seja um jogador curioso e não tenha voltado nas outras zonas depois de purificar, caso você não saiba, quando você volta nas outras zonas depois de ter purificado elas, quando você volta, elas estão brancas, sem vidas. Todas as criaturas felizes que viviam ali foram substituídas pelos secretários, que são essas criaturas bizarras que parecem umas bonecas derretidas, que tem um rosto estranho, são muito fortes e ficam vagando sem rumo dentro daquela área. Tipo, é bem bizarro. Bem bizarro mesmo. Mas ok, o Better ignora completamente a existência disso e sobre o que isso vai acarretar para as outras pessoas. Ele também mata o guardião da terceira zona. E então nós avançamos em busca do quarto, que seria a quarta zona. Essa que é repleta de flashbacks que no começo não vão fazer sentido. Quando nós começamos esses flashbacks, a gente entra em um lugar onde tem alguns fantasmas sim. Nós estamos em uma casa, em um prédio que tem várias camas ali, tem vários computadores também, tem uma arquibancada, e a gente tem um quarto que seria o quarto do Better, talvez, porque a gente sempre tem esse quarto presente no flashback. Esse quarto tem uma cama e tem alguns bilhetinhos que a gente constantemente vê sobre um garoto que falava sobre sua mãe, seu pai e sobre seus amigos. O game vai nos contando alguns flashbacks estranhos que vão sendo contados de cima pra baixo, ou seja, do capítulo 5 até o capítulo 0, sendo que o capítulo 5 começa nos contando a história de um universo, alguma coisa do tipo, e o capítulo 0 nós já estamos contando a história do Better especificamente. Durante esses capítulos nós vamos ter muitos puzzles, pouquíssima explicação, menos ainda do que nas outras partes do jogo, vai ter nada de explicação, zero, tudo é interpretativo, até o ponto que chegamos no capítulo 1, onde nós vamos nos encontrar com a rainha, que aparentemente vai lutar com a gente, e ela afirma coisas pra gente como se ela fosse parte de um casal com a gente, dizendo que tá decepcionada, que nós vamos ficar sem janta hoje, e que ela vai proteger o menino que tá atrás dela. Então, como grande herói que nós somos, nós matamos a rainha também, chegamos até a parte final do game, onde nós entramos em um quarto vermelho, onde lá dentro tem um gurizinho
menininho de mais ou menos 3, 4 anos que tá sozinho naquele quarto. Então nós, obviamente como herói, nós também matamos esse menino, é isso que a gente faz, e vamos até o final do game, onde chegamos em uma sala branca, onde só tem uma alavanca, que caso a gente desligue ela, a gente causa o final do mundo de off, e quando chegamos nessa alavanca, a gente tem um enfrentamento final com o juiz, que vai aparecer e dizer que nós éramos o mal do game o tempo inteiro, como se a gente fosse uma chara do Undertale genocida, que na verdade o tempo todo a gente tava destruindo tudo, enquanto todo mundo achava que a gente tava salvando tudo. Então nós temos duas opções no final do game. Nós podemos ou enfrentar o juiz como o Beder, então o jogo segue normal, nós apertamos a alavanca e acaba o mundo. Mas se nós enfrentamos ela como juiz, se jogarmos com o juiz pra enfrentar o Beder, então nós descobrimos que o Beder na verdade era um monstro esse tempo todo, e a gente realmente tava jogando com um genocida absurdo. Plot twist absurdo esse no final, meu Deus. E nós temos muitas mudanças aqui. Mesmo que a gente mate o Beder com o juiz, a única coisa que nos resta é arrependimento, como o próprio juiz diz no final. Então o juiz sai andando por aí no mundo todo branco, sendo destruído pouco a pouco, e no final do jogo o mundo acaba meio que da mesma maneira. No entanto, o juiz só faz isso porque ele prefere ganhar do Beder mesmo no final, a esperar e dar a vitória pra ele. E ok, essa é a história do jogo, confusa, bizarra e estranha. Mas agora vamos falar da nossa parte de teoria. Link, qual é a sua teoria sobre a história desse jogo? O que esse jogo se retrata? O que é esse jogo? Então, agora sim a gente vai falar da teoria. Prepara a cabeça que agora ela vai sentir a pressão, beleza? Então, vamos. Eu pesquisei muita coisa pra poder chegar à parte de criar a minha teoria de verdade. Pesquisando muita coisa, eu descobri alguns posts até mesmo do criador da história de Off, que me ajudaram muito a bolar a minha teoria. Uma das primeiras coisas que me ajudou muito a bolar a base da teoria foi ter em mente que o game foi criado, assim como todas as histórias desse criador, todas as histórias em quadrinhos que ele participa, elas são criadas a partir de uma metáfora. Uma metáfora é feita e depois dessa metáfora ele cria todo um universo subjacente do game. E pra entender bem qual é a metáfora que é inserida pra poder criar a base da história de Off, Off é criado a partir da metáfora de um pai desligando os aparelhos de um filho com uma doença terminal. E pra chegar nessa conclusão, nós temos que ter em mente que o nosso personagem mais importante da teoria, talvez até mesmo do jogo, seria o Hugo, aquele menininho de 3 anos que aparece somente no final do jogo e aparece em pequenos flashes. Cada vez que a gente mata o guardião de uma área, ele aparece e se mostra um pouquinho triste porque mais um dos amigos dele morreu, entre aspas. E logo depois disso, nós vamos até o ponto onde começa a minha teoria, os flashbacks do quarto. Logo no começo dos flashbacks, no capítulo 4, se não me engano, onde nós começamos a ver um pouco sobre o mundo passado. O mundo passado é uma parte muito interessante do jogo, afinal de contas, durante toda a minha gameplay, eu achei que aquele flashback era totalmente referente ao Beder, ao passado do Beder, pra gente entender um pouco mais sobre quem era aquele personagem, porque ele tava fazendo aquelas coisas, porém eu me enganei drasticamente. Não, o flashback é sobre o garoto, e justamente por isso a gente tem que prestar muita atenção em cada coisa que é explicada. A primeira parte do flashback se refere a uma coisa muito interessante que a gente pode ver. A gente tem um Hugo que aparentemente vive em uma casa muito precária, uma casa que nem tem mesmo um relógio que funciona direito porque tá sem pilha o negócio, e é um Hugo que ainda pode correr ali pelas planícies e fazer os seus novos amigos. Nesse caso, sendo 3 amigos vivendo ali naquele mundo precário que é o mundo de Off, antes de tudo que aconteceu acontecer. Nós temos esses 3 amigos que consequentemente são Japhet, Enoch e Dedan, os 3 guardiões das 3 zonas do game, onde nós conhecemos todos eles nesse flashback, um puzzlezinho ali, até que nós fazemos amizade com esses 3 guardiões, e eles falam algumas coisas extremamente interessantes pra gente, incluindo que, quando a mãe do garoto voltar, ela vai recriar aquele mundo pra eles, então cada um deles terá seu próprio país, tudo vai ser bom e o mundo vai ser uma maravilha. Mas aí a gente tem o nosso primeiro infortúnio do game, a mãe do garoto nunca volta. Durante todos os flashbacks do game, nós percebemos que a mãe do guri nunca volta. Existe apenas um único momento onde ele diz que a mãe dele voltou, que é no final do flashback. A minha teoria, jovens, ela consiste na parte de que o verdadeiro regente do mundo de Off nunca foi a rainha, que é citada durante todo o game como a criadora daquele mundo, a pessoa que criou aquele mundo, ou seja, a mãe do Hugo, que deveria voltar, recriar o mundo e então deixar o mundo nos trinks totalmente funcional. Existe até mesmo uma teoria, que é a única que eu consegui encontrar na internet sobre Off, para poder me basear
basear em algum ponto que eu não percebi, a única teoria que eu encontrei de off dizia que o Better e a rainha seriam casados, e os dois, então, seriam pais do menininho que aparece. Essa teoria até mesmo faria algum sentido, mas o próprio criador do game diz que não, a rainha não é a mãe do garoto. Ela nem mesmo é um ser totalmente existente como o Better e o garotinho são. Ela só tá sendo controlada por alguma outra coisa. E aí é que entra a minha parte de teoria. A pessoa que rege o mundo, na verdade, não é a rainha. É o garoto. A minha teoria consiste em juntar fatos pra provar pra vocês que o Hugo é o verdadeiro regente daquele mundo, sendo também parte daquela metáfora que eu disse pra vocês, uma criança doente. Sendo assim como o próprio criador do jogo faz em todas as suas outras histórias, ele cria todo um universo fantasioso, no entanto, tudo dentro, perfeitamente dentro daquela metáfora. Uma criança em seus momentos finais com a doença terminal, onde ela tem os aparelhos desligados pelo pai. E isso representa totalmente o mundo de Off. Por que o nome Off, primeiramente, né? Seria off e on, ligado e desligado. Referência, é claro, às alavancas que a gente encontra durante todo o jogo. Durante todo o game nós temos edifícios, nós temos cidades, nós temos máquinas que estão ligadas ou desligadas. E durante todo o jogo, se você perceber, nós desligamos todas as alavancas até chegar no ponto final, onde nós desligamos uma alavanca final, onde nós desligamos a máquina, ou entre aspas, a gente desligaria o garoto, digamos assim. Sendo a mente que rege aquele mundo, estar doente, estar com uma doença terminal, seria uma explicação praticamente perfeita para a existência dos fantasmas que estão destruindo o mundo pouco a pouco. Mais ainda do que isso, todos os elementos do game também cooperam para que essa teoria seja verdadeira, como o próprio fato do guri acreditar que quando a mãe dele voltasse, cada um dos seus 3 amigos teria então um reino só pra eles. E logo depois disso, no mundo que foi criado, a gente sabe que cada zona possui um guardião, sendo todos esses 3 guardiões os 3 amigos desse garoto. As localidades principais que nós visitamos nessas zonas são as localidades em que mantém o mundo funcionando, ou seja, as localidades que produzem aqueles elementos que eu falei lá no começo: fumaça, metal, carne e açúcar. Esses 4 elementos são produzidos nas fábricas em que nós visitamos durante a nossa gameplay. E justamente esses 4 elementos também encaixam perfeitamente no perfil de uma criança doente. Antes de falar desses elementos, é claro, eu vou falar pra vocês, eu não vou entrar em cogitação de teoria do coma, gente. Teoria do coma pra mim é medíocre e é o negócio mais simples de resumo que você pode colocar em um jogo. Falar que um personagem tá em coma encaixa em praticamente toda história. Face, One Shot, Off, Undertale, qualquer história. Você pode dizer que o personagem caiu, bateu a cabeça. O game tem um universo rico em diversas coisas para que a gente possa abranger muito mais conteúdo do que só dizer que o personagem tá em coma ou que ele tem algum tipo de doença mental e tá imaginando todas aquelas coisas. Isso pode se encaixar perfeitamente? Pode, mas eu nunca vou optar nas minhas teorias por fazer um negócio tão simples e tão banal assim. Não tem teoria do coma aqui. Voltando a falar do ponto de vista dos elementos, pensem bem comigo que o mundo que tá sendo regido é regido por uma criança de 4 anos, e vocês já viram aquela frase de que o que um adulto fala pra uma criança de 3, 4 anos é praticamente uma lei pra ela. Se você falar pra uma criança que isso é normal ou que isso acontece, ela vai acreditar totalmente no que você fala, e esses elementos pra mim são baseados em coisas que o Hugo ouviu referente à sua doença. Por exemplo, pensa no primeiro elemento, a fumaça. Sem fumaça, as pessoas não teriam o que respirar. Ora essa, pessoas normais, elas não respiram fumaça e elas não respiram por fumaça. Mas e se você for uma pessoa que tá doente e tá em máquinas, e nessas máquinas de hospital existe fumaça, e você sendo uma criança possa ter ouvido dos médicos que sem as máquinas, sem a fumaça, você não vai conseguir respirar. Sem o metal, que é teoricamente o chão, as pessoas não teriam onde pisar. O chão de todas as coisas do mundo não é feito necessariamente de metal, mas uma coisa que nos lembraria muito metal seria de certa forma chão de prédios, edifícios, hospitais. E o último elemento, pra mim, é o mais interessante, mas o mais interessante mesmo de todos, que seria o elemento de açúcar, que pra mim foi o que mais me chamou a atenção por ser o mais bizarro. A gente sabe que na terceira zona, se você assistiu o game, a gente sabe que o elemento de açúcar, ele é feito com corpos mortos dos carinhas. Os carinhas que morrem têm o corpo cremado, e a partir da cremada desse corpo, os carinhas criam açúcar. E o açúcar é como se fosse uma droga pra eles que eles possam sair daquela realidade, dar uma viajada e conseguir suportar aquela realidade. Uma coisa que pra mim remete-se aos 3 amigos
do guri. Quando a gente tá fazendo aqueles puzzles e a gente começa a conhecer o Enoch, aquele gordão lá, a gente fica sabendo que ele basicamente é um confeiteiro praticamente. Ele fica falando o tempo todo que vai fazer bolo pra gente, que vai fazer doces pra gente. E inclusive em um dos finais de flashback que a gente tem, quando a gente termina um capítulo tipo 3 e vai pro 2, nós temos uma frase interessante, onde a gente vê o garotinho, o Hugo, ele tá tentando mandar uma carta ou falando mentalmente com a mãe dele, e ele diz: mãe, um amigo hoje me trouxe um doce. Quando ele se refere a esse amigo, ele se refere ao Enoch, tentando agradar o guri, tentando manter ele mais feliz, porque sem açúcar, ele não poderia suportar essa realidade. Vixe, moleque. Uma outra referência gigantesca é dentro dos flashbacks o garoto fica repetindo toda vez que a mãe dele vai voltar. E a gente fica pensando aonde o Hugo tava, que a mãe dele e o pai dele desapareceram. A gente vai perceber que sempre existe um quarto que se repete todos os momentos do flashback, que é aquele quarto preto, onde só tem uma cama, tem um ursinho de pelúcia e tem um calendário mostrando ali os dias. Tem algumas notinhas também e de vez em quando aparece algum presente que o pai dele apareceu e deixou esse presente, ou a mãe dele apareceu e deixou aquele presente. Se você prestar bastante atenção em certos momentos desse flashback, você tem momentos em que esse quarto tá em quarentena, você tem momentos em que você sai desse quarto e você vê o cenário do lado de fora, onde você tem uma recepção com computadores, você pode entrar mais pra dentro e vai ter outros quartos com outras cadeiras. Pra mim seria uma referência metafórica a hospital. Sim, seria uma referência metafórica a hospital. Não a teoria do coma, por favor, mas a hospital. E vale lembrar pra vocês que mesmo sendo um mundo criado pelo garoto dentro do game, nós ainda temos criaturas que realmente agem e são humanos mesmo, pensantes de verdade, como nós temos o Badr, o batedor no caso, nós temos o Zachary, que também é uma pessoa pensante do game, e também nós temos o juiz, esses três personagens que frequentemente se contatam com o jogador, eles falam com nós que estamos jogando o game e eles sabem de tudo o que acontece. Entre grandes aspas, o juiz e o Zachary são os que mais sabem coisas dentro do universo do jogo, conhecendo as três áreas, conhecendo o garoto, sabendo exatamente o que tá acontecendo naquele mundo. E agora, pra finalizar direitinho, vamos falar obviamente sobre o nosso protagonista, que tão pouco eu citei aqui, não é mesmo? Vamos falar sobre o batedor. E sendo sincero pra vocês, não tem nem muita coisa que eu possa falar pra vocês sobre o batedor. Ele não é a razão da doença do garoto, ele não é o que tá matando o garoto por dentro. No entanto, pra mim, ele representa exatamente o que nós conseguimos ver durante todo o jogo. Ele é a representação do mal no game. Ele é aquele cara que acredita que tá fazendo certo quando na verdade tá fazendo o errado. Nós temos até uma fanart que ela especifica muito bem o que acontece dentro do jogo, onde mostra a gente como o herói enfrentando um daqueles carinhas totalmente possuído e tudo mais, quando na verdade a gente vê que a gente era um monstro que tava matando um carinha que era totalmente inocente. A gente nem sabe se na realidade os carinhas, eles estavam realmente possuidaços daquele jeito, ou se era só a visão que o Badr tinha das coisas, a visão de protagonista que ele tinha das coisas, e até mesmo que os outros personagens tinham dele como um herói. Lembre-se do que eu falei pra vocês, quando eu disse a vocês que o Hugo criou aquele mundo, eu não quis dizer que ele era um cara que tava manipulando tudo, eu disse a vocês que literalmente ele inconscientemente criou pra ele aquele mundo onde a mãe dele teria voltado e se tornado a rainha e recriado o mundo, os seus amigos teriam se tornado ali os comandantes cada um de uma zona e os fantasmas então surgiram pra poder avassalar aquele mundo. Sendo assim, o próprio Hugo, os outros personagens acreditavam que o Badr, o batedor, seria o herói que eles precisavam, um herói que os livraria dos fantasmas, e até mesmo sendo o protagonista, o Badr também adquire 3 amigos dentro do game, que são aqueles 3 círculos, os 3 anãos que ajudam ele a derrotar todas as criaturas do game. Se vocês perceberem direitinho, o Hugo também possuía 3 amigos, e por isso o Badr também teria pra ele aqueles 3 amigos, que também seria uma representação de que ele seria o herói, ele seria aquele que ia salvar tudo. Mas se você chegar no final da história, quando você luta com o Badr e usa o juiz, você percebe que na verdade não tem ninguém, o Badr tava lutando sozinho esse tempo todo, porque creio eu que pra mim, a visão verdadeira do Badr era essa, nunca teve um outro Anon que tava ajudando ele tava lutando sozinho esse tempo todo. A representação de Off pra mim se torna isso, se torna um cara egoísta, um cara extremamente egoísta e maldoso, que tá fazendo o que ele acha que é certo, quando na verdade ele não tá fazendo nada que é certo, ele tá destruindo aos poucos o mundo de uma criança, até chegar ao ponto de perceber que ela não tem mais salvação e simplesmente achar
já que ele vai desligar os aparelhos e então as coisas vão estar melhores assim. Pode ser muito bem uma referência referente ao mundo do criador do jogo, quem sabe pelo que ele passou ou o que ele pensou para criar a referência que levaria ele a criar um jogo tão bizarro assim. No entanto, o universo do game se trata exatamente disso, o universo de uma criança sendo cada vez mais e mais destruído, sendo assim partes do mundo dessa criança vão morrendo e aos poucos quando você volta em zonas que você já purificou, que você já destruiu, que você já matou daquela criança, você volta e vê partes em preto e branco, você vê partes mortas, você vê os secretários. Nós até poderíamos entrar no mérito de falar que os secretários poderiam ser algum tipo de enfermeiro de hospital, o fato das áreas ficarem todas em preto e branco, que também seria a cor de hospital, mas nem vamos tanto entrar nesse mérito assim, eu acho que eu já provei o meu ponto aqui. O que nós temos em off é uma criança sonhando um mundo de fantasia, uma criança que já tá perdida, mas tá tentando ter a todo momento uma esperança, uma criança que cria no seu pai uma esperança de um herói, e é recebida na verdade com um monstro. O monstro queria destruir todo o mundo dela e ia acabar destruindo ela mesma no final. Esse é off e essa é minha teoria. E eu espero que vocês tenham gostado, pois é isso. Isso é que é teoria triste, rapaz, cê é louco. Bom, gente, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante da teoria. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Claro, não se esqueçam, esse tipo de vídeo é o que dá mais trabalho pra fazer no canal. Dá absurdo trabalho. Se você ainda não assistiu off, assiste. Tem muita coisa que, obviamente, dentro do universo do jogo eu deixei de fora. Os puzzles eu não citei nenhum. Existem personagens que eu não citei aqui dentro. Então, por favor, dá uma olhada nas gameplays do jogo, se sentiu interesse. Se você gostou de verdade desse vídeo, por favor, manda pra um amigo, cara, porque esse vídeo dá muito trabalho pra fazer, foram 30 minutos de gravação, eu tô começando a gravar ele 10 horas da manhã pra ele tentar sair às 10h30 da noite, eu vou demorar muito tempo pra editar isso aqui, então por favor, dá esse apoio pro canal, vai me ajudar demais, de coração, beleza, gente? Então é isso, muito obrigado por terem assistido essa teoria até aqui, gente, um beijo, abraço, valeu, falou, e até o próximo vídeo, a próxima Teoria Suprema. Fui!